Olá, gente querida! Hoje nós estamos começando uma nova série. A ideia é trazer para vocês uma série que fale das nossas fragilidades, das nossas dificuldades no dia a dia, principalmente em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, de isolamento social, mas também que falasse a respeito dos desafios da vida com Jesus, a respeito dos desafios de viver o evangelho proposto por Jesus. Então, nós estamos querendo trazer para você, baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a série Um Tesouro em Nós. E para começar, eu quero convidar você a ler uma segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ler um versículo só nesse estudo. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. A cidade de Corinto era uma cidade, como nós chamamos hoje, uma cidade cosmopolita. Todo mundo passava por Corinto. Corinto tinha dois portos que ficavam em dois lados do mar. E então as pessoas, para atravessarem de um lado para o outro, ao invés de dar uma volta muito grande de navio, eles paravam num porto, atravessavam para o outro porto. Então era uma cidade viva, era uma cidade vibrante, mas também era uma cidade idólatra. E Paulo instalou ali uma igreja de Jesus, discípulos de Jesus. E ele fez a primeira carta e depois fez a segunda carta, nessa carta que nós lemos esse versículo. Além disso, eu quero dizer para você por que Paulo escreveu essa segunda carta. O que estava acontecendo? Na primeira carta, Paulo escreveu orientando a igreja em algumas questões que chegaram até ele de algumas formas, alguns pontos que precisavam ser tratados. E Paulo escreve a carta tratando desse ponto. Na segunda carta, estava acontecendo um ataque muito feroz contra Paulo. Alguns inimigos do evangelho tentando destruir a igreja de Cristo na cidade, tentando levar a igreja para direções diferentes. No primeiro momento tentaram atacar o evangelho pregado por Paulo. No segundo momento começaram a atacar a pessoa de Paulo. Então ele escreve essa carta primeiramente com esse propósito de defender o evangelho pregado por ele, de se mostrar como um apóstolo aos gentios, defendendo então a sua autoridade apostólica. Além disso, ele escreve a carta com o intuito de explicar à igreja por que ele não foi. Ele havia prometido de passar em Corinto e não pôde ir, por diversos motivos. Então ele escreve essa carta apresentando esses motivos. E ainda outros motivos paralelos, como a oferta que Paulo estava coletando em direção à igreja de Jerusalém, e o perdão. Na primeira carta ele fala de uma pessoa que precisava ser tratada, precisava ser disciplinada. Na segunda carta ele fala: o que vocês estão esperando? Se a pessoa já se arrependeu, se a pessoa já acertou a vida, por que vocês não perdoam e não resolvem essa questão? Então a carta foi escrita com esses objetivos, mas o centro dessa carta é esse versículo que nós lemos: temos um tesouro em vasos de barro. O primeiro ponto que eu gostaria que você atentasse nesse texto aqui é a respeito da fragilidade humana. Paulo se autodenomina vaso de barro. Ele expõe muitas fragilidades nessa carta. Para rebater os acusadores, ele fala, por exemplo, dos seus sofrimentos na Ásia. Ele fala que teve muitas dificuldades para ir a Corinto. Ele desviou e não pôde ir a Corinto por causa de algumas dificuldades. Ele fala dos seus açoites, dos seus sofrimentos por causa do evangelho. E ele principalmente, é a carta que ele se refere ao chamado espinho na carne, que ele conta que tinha algo que o incomodava e por 3 vezes ele pediu a Deus para que retirasse esse espinho e Deus falou: não, a minha graça te basta. Então Paulo resume a nossa fragilidade e a dele especificamente a uma expressão: vasos de barro. Aos Romanos, no capítulo 9, ele fala: por acaso o vaso, a peça, pode dizer para o oleiro: por que você me fez desse jeito? E ele já tinha usado essa figura em outro lugar. E agora ele usa essa figura para falar da fragilidade, da incapacidade humana de fazer aquilo que precisa ser feito.
e ele nos coloca nessa situação também. E o primeiro ponto que eu quero que você atente é: nós não podemos confiar na nossa força, na nossa capacidade. Em tempos de luta, em tempos de dificuldade, não pense que você sabe tudo, não pense que você é o dono da verdade. Você não é o dono da verdade. Você é uma pessoa tão frágil quanto eu. Você é uma pessoa tão dependente e carente da graça de Deus como qualquer um que existe nessa face da terra. O segundo ponto, Paulo fala a respeito do evangelho pregado. Quando ele fala de um tesouro que está num vaso de barro, ele se refere ao ministério da nova aliança, ele se refere ao evangelho da graça pregado por ele em Corinto e em tantas outras igrejas. O evangelho da graça exposto nas cartas que ele escreveu. Ele defende o evangelho pregado por ele. Paulo tem pregado o evangelho por onde ele passa, o evangelho da graça, o evangelho do Senhor Jesus. E ele defende o seu ministério. Quando ele faz comparação, por exemplo, com a graça, com a aliança antiga com a nova aliança, ele gasta um tempo nessa carta comparando as duas alianças. Ele fala: eu prego o evangelho da nova aliança. Paulo confirma então, segundo ele, o seu apostolado por meio do seu evangelho pregado. E mais ainda, ele diz: o meu evangelho, o evangelho pregado por mim e o apostolado meu tem sido testemunhado por vocês com sinais, milagres e prodígios. Eu quero dizer para você que, apesar da sua fragilidade, você pode ter dentro de você o evangelho de Jesus, o evangelho da graça, um evangelho que é dado de graça. Eu, apesar da minha fragilidade, das minhas imperfeições e incoerências, louvo a Deus porque Ele aprove na sua sabedoria depositar em mim esse evangelho. Esse evangelho pode estar em você também, basta você crer e receber. O terceiro ponto que eu quero que você analise, ele fala: para que o poder de Deus, que a tudo excede, seja manifesto em nós. O terceiro ponto é o poder de Deus, a fragilidade humana, o evangelho pregado e o poder de Deus. Grande é esse desafio. Eu não posso entender porque, por exemplo, Deus me escolheu. O tesouro está num vaso de barro para mostrar que o poder não é meu, não é seu, o poder é de Deus. Na primeira carta ele já tinha dito, no primeiro capítulo ele fala: Deus não escolheu muitos sábios, muitos nobres e muitos ricos e poderosos, mas Deus escolheu aqueles que nada são para envergonhar aqueles que pensam que são. O evangelho de Jesus é pregado para aqueles que têm convicção que não são nada. Para terminar, eu quero convidar você a ler comigo um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, eu vou ler do versículo 21º até o 25º. Fala assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Eu quero dizer para você que nós vivemos num mundo dominado pelo modo de pensar grego. A estrutura de pensar do mundo ocidental é influenciada pelos gregos, pelos romanos. E a forma de pensar, nós somos muito influenciados pelo pensamento grego. E Paulo está dizendo aqui que o evangelho de Cristo crucificado é loucura para os gentios. Naquela época também, a Judéia era dominada pela forma de pensar dos gregos. Eu quero dizer para você que o evangelho de Jesus fala da ação sobrenatural de Deus, que é colocar um grande tesouro, o evangelho da graça de Jesus, da graça do Pai que enviou o Filho para morrer, para nos salvar, para nos tirar do nosso caminho de morte e para nos resgatar para um caminho de vida.
essa ação de Deus é loucura para o mundo que está ao nosso redor. É loucura para muitas pessoas que se baseiam somente no saber, no conhecer, se baseiam somente naquilo que podem tocar, naquilo que podem alcançar com a mão, com o pensar. A loucura de Deus, como diz Paulo aqui, é colocar um tesouro precioso, valioso, num vaso de barro, frágil. Se você acha que o Evangelho de Jesus é coisa de ingênuo, é feito para pessoas menores, então eu digo, esse Evangelho não é para você. Agora, se você tem convicção, como eu, da sua fragilidade e da sua necessidade da graça de Deus, eu convido você a se render aos pés de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu estou cansado de assumir o controle da minha vida. Eu estou cansado de seguir os meus pensamentos, a minha forma de dirigir minha vida do jeito que eu acho que é certo. Mas eu quero esse tesouro dentro de mim. Eu quero que esse Jesus conduza a minha vida, que o Espírito Santo habita em mim, para que eu possa caminhar com Jesus nesse Evangelho. Renda-se aos pés de Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso. Se você já fez isso uma vez, faça de novo hoje. Renove a sua aliança com o Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu sou frágil, eu sou fraco, eu preciso do Senhor. Eu não dou conta de fazer as coisas. E tem hora que eu sou incoerente, tem hora que eu sou frágil nas situações da vida, principalmente nesse tempo de pandemia. Nós estamos sendo confrontados por meio de um pequeno vírus, algo que está enfrentando toda a política do mundo atual, toda a ciência do mundo atual. Pessoas no mundo inteiro morrem, infelizmente, têm morrido, e é uma questão que nós precisamos considerar. Infelizmente, essas pessoas têm morrido, e nós estamos todos sujeitos a isso. E aí, você vai continuar achando que você pode tudo? Você vai continuar achando que você pode continuar a caminhar sem Deus? Eu quero te convidar a caminhar com Jesus, deixar o Espírito Santo tomar a sua vida agora. Fale para ele: Espírito Santo de Deus, ministra Jesus em mim, ministra esse Evangelho da graça, e eu quero receber, e eu creio que esse sacrifício, que o sacrifício de Jesus foi para mim. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar as pessoas que estão ouvindo esse vídeo agora, com a graça do Pai, que excede todo o entendimento, a paz que inunda a vida das pessoas, apesar de lutas tantas que vivemos nesse mundo, e que o amor de Jesus seja derramado de forma poderosa, de forma grandiosa e maravilhosa na vida das pessoas que estão ouvindo. Amém. Então, gente, eu quero convidar e desafiar você a continuar acompanhando a série Um Tesouro em Nós. Até o próximo vídeo. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meu